Christian Horner voltará à Fórmula 1 e provavelmente o fará na Alpine. De fato, existem discussões internas entre a Alpine e Christian Horner para uma negociação que traria o chefe de equipe inglês de volta à Fórmula 1 com a equipe francesa, que, no entanto, instalará motores Mercedes no próximo ano, e Horner retornaria à Fórmula 1 com a Alpine e, além disso, adquirirá 24% das ações atualmente detidas pelo consórcio americano Outro Capital. Esta notícia vem de Eric Van Haren, uma fonte muito confiável no que diz respeito a notícias da Red Bull. E por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre qual é a situação e como a Alpine poderia mudar com a chegada de Christian Horner. Antes de começar, lembro a vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. Digam nos comentários sua opinião sobre cada assunto que tratamos no vídeo e agora vamos começar imediatamente. Era de se esperar? Acredito que sim, considerando que a Aston Martin nomeou Adrian Newey como chefe de equipe. Vimos que Toto Wolff continua na Mercedes e também é acionista da equipe. Vimos também que na Red Bull nomearam Laurent Vacher. Olá, a equipe de ponta já está ocupada porque temos Andrea Stella com Zac Brown na McLaren, temos Vasseur na Ferrari. Então sabemos que Christian Horner quer ir para uma equipe de ponta para dominar na Fórmula 1. Esse é o objetivo dele, voltar para uma equipe de ponta e tentar voltar a vencer. Mas não só isso, ele quer voltar à Fórmula 1 também como fez Toto Wolff, ou seja, como acionista. E a única equipe que permitiria a Christian Horner retornar à Fórmula 1 também como acionista é a própria Alpine. A Alpine vem de uma situação desastrosa. Vimos que este ano teve uma temporada no mínimo embaraçosa com os motores Renault, mas o futuro pode ser mais promissor, vendo que no próximo ano montará motores Mercedes. E vimos como a McLaren com motores Mercedes se tornou campeã do mundo e era uma equipe cliente. Então a Alpine também pode, não digo fazer o mesmo, mas obter resultados significativamente melhores em comparação com os anos anteriores. Temos como conselheiro Briatore, que também tem contatos próximos com Christian Horner, então vejo a possibilidade de um retorno de Christian Horner à Alpine como bastante possível, no sentido de que é muito possível que Horner volte à Fórmula 1 na Alpine e possa tentar fazê-la voltar a vencer, voltar a ser uma Renault que pode lutar na frente, como nos tempos de Fernando Alonso. Vamos ler juntos também o artigo. Este movimento pode marcar o retorno de Christian Horner à Fórmula 1, após ter sido demitido da Red Bull em julho após uma luta de poder com a matriz. De fato, conhecemos, digamos, os desentendimentos internos na Red Bull entre a parte austríaca e a parte tailandesa, e Horner estava mais próximo da parte tailandesa, enquanto Helmut Marko estava mais próximo da parte austríaca. E essa ruptura, essa divisão interna, levou Horner a ser demitido da Red Bull e a buscar outra equipe. Sabemos que há o Garden Live a cumprir, então veremos para onde ele irá. Havia rumores sobre a Aston Martin, agora é mais provável a Alpine. O potencial envolvimento de Horner com a Alpine chega em um momento difícil para a equipe. Após o último lugar no campeonato de construtores em 2025, a equipe passou dos motores Renault para os Mercedes para a temporada de 2026, alimentando rumores sobre as intenções da Renault de vender. O The Telegraph relata que Horner estaria considerando uma oferta por uma participação majoritária, talvez com investidores desconhecidos, enquanto a Outro Capital busca vender suas ações. De fato, fala-se de 24% da Outro Capital. Flávio Briatore, consultor executivo da Alpine e amigo próximo de Horner, pode desempenhar um papel em facilitar essa potencial aquisição. De fato, chega dos Países Baixos a notícia de que Horner está interessado na Alpine. O gerente britânico de 52 anos foi demitido da Red Bull em 9 de julho devido aos resultados insatisfatórios e também devido à divisão interna entre a Red Bull Áustria e a Red Bull Tailândia, com Horner se alinhando mais a favor da gestão tailandesa contra a gestão austríaca, liderada também por Helmut Marko, além de Minslav. E sabemos que isso causou a demissão de Horner, porque não havia resultados na pista. Além disso, Horner parecia ser muito o chefe dentro da Red Bull, dava muitas ordens, não havia ninguém e, portanto, agora Horner está ansioso para continuar sua trajetória na Fórmula 1. Ele expressou interesse em voltar não apenas como líder da equipe, mas também como acionista, como fez seu rival Toto Wolff na Mercedes. De acordo com o The Telegraph, Horner reuniu um grupo de investidores e está em negociações com a Alpine. A equipe francesa liderada por Flávio Briatore atualmente tem seu capital acionário dividido entre 76% da Renault e 24% da Outro Capital. E é exatamente esses 24% que Horner e seus investidores estão mirando, já que a Outro Capital estaria considerando a possibilidade de vender suas ações. A possibilidade de Horner se juntar à Alpine, potencialmente com os motores Mercedes de seu rival Toto Wolff, adiciona um toque intrigante à narrativa da Fórmula 1.
E isso é verdade, porque teríamos uma equipe cliente liderada por Christian Horner, o arqui-inimigo de Toto Wolff, que no entanto fornece os motores para ele. Ou seja, é um curto-circuito espetacular, se quisermos. Mas vejo isso como possível, no sentido de que, no final das contas, se pensarmos bem, a Alpine passou por um momento de crise, no sentido de que veio de anos difíceis, ficou em último lugar entre os construtores em 2025, com os motores Renault. Agora vai mudar para os motores Mercedes, que se presume serem muito performantes para 2026, e por isso vejo um futuro melhor para a Alpine, especialmente também porque Flavio Briatore é um conselheiro na Alpine, e isso pode ajudar também a situação interna. E, portanto, isso poderia levar a considerar Horner como futuro chefe de equipe da Alpine. Até porque a Ferrari não pode tê-lo porque há Vasseur e, no máximo, poderia ir outra pessoa, mas não Christian Horner porque, ele quer ter pleno poder dentro da equipe e na Ferrari ele não poderia ter isso. Na Mercedes há Toto Wolff, na McLaren há Andrea Stella e Zac Brown, que funcionam bem como dupla, e Andrea Stella, como chefe de equipe, é o homem certo neste momento na McLaren. E depois temos a Aston Martin, onde Adrian Newey é o chefe de equipe. Pensava-se que Horner poderia ser o possível substituto de Adrian Newey no futuro, após cumprir o Garden Leave, tornar-se chefe de equipe na Aston Martin, mas Lawrence Stroll já cedeu parte de suas ações para Adrian Newey, que as adquiriu. Na minha opinião, ele não quer ceder mais ações da equipe e Horner desestabilizaria o ambiente interno na Aston Martin. Então atenção a isso e para mim, portanto, a escolha mais provável para Christian Horner é ir para a Alpine. Precisamos também falar sobre as declarações de Montoya sobre a Red Bull. De fato, a Red Bull sabe que não tem esperanças para 2026, então apostou tudo em 2025. É isso que pensa Juan Pablo Montoya, que expressou sua opinião sobre as perspectivas da Red Bull para 2026, atribuindo potenciais dificuldades à situação do motor. Falando à mídia, Montoya destacou: pelo que entendi, a Red Bull terá dificuldades devido ao motor que tem à disposição. Montoya aprofundou ainda mais a atenção estratégica da Red Bull, sugerindo que seus esforços estão concentrados na temporada de 2025 devido aos desafios previstos para 2026. E ele explicou: a Red Bull sabia que não tinha esperança de lutar pelo título em 2026 e por isso focou muito no desenvolvimento do carro de 2025. Max Verstappen certamente fez um ótimo trabalho e pilotou muito bem, mas conseguiu vitórias e pole positions porque o carro melhorou na segunda parte da temporada, enquanto a McLaren e também acrescento a Ferrari interromperam o desenvolvimento para se concentrarem em 2026. E isso é verdade no sentido de que no final a Red Bull continuou a desenvolver até o fim e também acho que em termos de motor eles não serão os melhores a partir de 2026, porque Red Bull Powertrains é um projeto completamente novo e levará anos para encontrar aquela competitividade que Mercedes, Ferrari e os fabricantes históricos, motores históricos se quisermos. Portanto, levará algum tempo. Do ponto de vista técnico, eles melhoraram muito e a visão de Lauren Walk é a correta para a Red Bull neste momento. É necessário um homem mais técnico que assuma a situação, mas que não tenha pleno poder como tinha Christian Horner, e então certamente poderão voltar a lutar por vitórias, mas mais adiante. Até hoje, vejo a Red Bull um pouco mais em dificuldades em comparação com as outras equipes. Vamos também ver as declarações de Toto Wolff sobre os motores. De fato, Toto Wolff disse que não há favoritos, nenhuma comparação, e Toto Wolff mantém a Mercedes com os pés no chão. Toto Wolff esclareceu que a Mercedes não acredita nas expectativas para 2026. Mesmo falando de uma unidade de potência potente, Toto Wolff insiste que a confiança não tem lugar em um reset de regulamento, destacando que equipes clientes como McLaren já demonstraram que podem superar a Mercedes com o mesmo hardware, ou seja, com o mesmo motor. Para ele, o verdadeiro desafio não será apenas os rivais, mas permanecer na liderança em um campo onde inovação, tempos de desenvolvimento e surpresas podem virar a situação de um dia para o outro. E é verdade, atenção, que a McLaren, superou a Mercedes nestes anos e no próximo ano teremos McLaren, Alpine, Williams e o motor Mercedes. Então atenção que há muitas equipes que vão competir com a própria Mercedes, tendo o mesmo motor. Tudo se resumirá à aerodinâmica e ao chassi. E, portanto, quem conseguir desenvolver melhor a aerodinâmica, um chassi, explorar ao máximo também a aerodinâmica ativa, no próximo ano também superará a própria Mercedes, também porque será fornecido mesmo motor igual. Veremos se haverá alterações nos contratos entre a Mercedes e suas equipes clientes, mas até hoje é assim. De fato, Toto Wolff também disse:
Algumas equipes terão mais horas no túnel de vento para desenvolver o monoposto e porque talvez não se posicionaram muito bem entre os construtores. Williams, que teve uma temporada extraordinária chegando em quinto nos construtores, terá mais horas no túnel de vento do que a própria Mercedes, então não devemos subestimar os adversários. A Alpine ficou em décimo, será a equipe com mais horas no túnel de vento e terá o motor Mercedes. Portanto, atenção aos times clientes da Mercedes, que certamente farão um ótimo trabalho no próximo ano. Antes de falar sobre os motores Ferrari, quero primeiro falar sobre o efeito hot wash, porque a FIA impõe o in-wash e o hot wash realmente desaparece. O regulamento da FIA para 2026 visa eliminar o escoamento superficial, um fator-chave na gestão da turbulência do solo da parte inferior dos carros devido ao rolamento dos pneus. Esta modificação desafia os engenheiros a recriar o efeito de maneira diferente, pois impede que a massa fluida se infiltre sob o carro. Portanto, atenção que será criado este efeito in-wash e não o hot wash que será eliminado. As asas dianteiras de 2026 serão mais estreitas, com aerodinâmica ativa e modificações geométricas. Os carros serão 10 cm mais estreitos, o que afetará a largura das asas. O volume da placa terminal está posicionado a mais de 50 mm dentro do ombro externo do pneu, impondo uma mudança na estratégia de design. O fluxo de ar é essencial para afastar a turbulência causada pelo pneu dianteiro, mas a FIA busca diminuir esse efeito por causa da sua influência negativa na pilotagem. Os carros que seguem enfrentam uma massa fluida turbulenta que compromete a eficiência aerodinâmica e é uma situação não ideal para as corridas. O efeito hot wash causa ar sujo que chega ao carro de trás e depois danifica os pneus do carro que segue. Modelar a esteira turbulenta é complexo e encontrar soluções eficazes tem sido um desafio. Portanto, a introdução da placa de base, um desviador de fluxo entre os fios das rodas, é um novo elemento para enfrentar esse problema. As restrições da FIA empurram as equipes para uma filosofia inboard que lembra os monopostos de 2006 a 2008, com a placa frontal se curvando mais para fora, reduzindo o fluxo de ar e direcionando a massa de fluido para o interior do carro, minimizando o campo fluidodinâmico caótico devido ao rolamento, dos pneus. Em resumo, tenta-se desviar o fluxo para o interior. Vejam também a forma da asa dianteira que estará para baixo e não para cima. E isso é para aumentar o efeito in-wash, portanto, enviar o ar para o centro do carro, mesmo que não existam canais Venturi, e evitar o efeito hot wash. Então, onde é que as equipes vão trabalhar para tentar superar isso? Esta regra do regulamento e então tentar replicar o efeito hot wash, mesmo que não seja permitido. Bem, eles tentam trabalhar na endplate. A endplate será a estrutura onde todas as equipes irão trabalhar. Também a footplate, que é a parte externa baixa. Serão os dois elementos que irão empatar em o controle do efeito hot wash que depois chega ao carro de trás. Quanto maior for o efeito hot wash, maior será o benefício dos carros da nova geração. Obviamente este efeito hot wash, o regulamento tenta de proibi-lo, mas sabemos que é quase impossível evitar o efeito hot wash. Falando em aerodinâmica ativa, surgem problemas com o fundo e a bateria. De fato, a introdução da aerodinâmica ativa na Fórmula 1 em 2026 gerou preocupações, especialmente em condições de chuva. O novo sistema, que substitui o DRS, visa reduzir a resistência aerodinâmica em 50%, utilizando as modalidades reta e curva. No entanto, isso pode levar a uma baixa estabilidade do carro e dificuldades na gestão da energia híbrida. E isso é um problema porque se tivermos carros muito instáveis, teremos situações perigosas na pista. A configuração para retas reduz a carga aerodinâmica em ambas as asas, deslocando o centro de pressão para a parte traseira. Esta modificação pode desestabilizar o carro, especialmente em pistas molhadas onde a aderência é menor, colocando riscos significativos para a segurança dos pilotos. Então, quando tivermos a modalidade Z, aquela de baixa sustentação, com a asa traseira aberta, a asa dianteira aberta, teremos um carro difícil de conduzir, especialmente em condições de chuva, então é preciso ver se será ativada nessas condições ou não, como o DRS, que era desativado em situações de chuva. Quando as corridas são declaradas em condições de pista molhada, surgem problemas regulatórios, já que a direção de prova pode proibir o uso do modo de baixa carga nas retas. Isso força os carros a usarem configurações de alta carga, aumentando o contato com o solo e arriscando um desgaste excessivo dos patins sob a carroceria.
Nos anos anteriores, a desativação do DRS em condições molhadas era padrão, mas o regulamento de 2026 apresenta novos desafios. Os monopostos mais pesados sem DRS exigem uma gestão cuidadosa para evitar aliviar enganadoramente o carro, o que pode levar a problemas inesperados de desgaste e desempenho. Também precisamos falar sobre a notícia que surgiu de que Antonello Coletta pode chegar à Fórmula 1. De fato, há rumores sobre a possibilidade de substituir Vasseur como chefe de equipe da Ferrari. Cada um segue seu próprio caminho. Todos trabalhamos na mesma empresa e não vejo nada de estranho nesses laços. Na Fórmula 1 é um momento importante de mudança com as novas regras. Confia em quem está aqui, tenho um ótimo relacionamento com Vasseur, vamos continuar focados no nosso trabalho. Isso é o que Coletta disse, desmentindo de fato os rumores sobre sua chegada à Fórmula 1. Certamente as performances de Vasseur serão avaliadas. Se Vasseur conseguir extrair o máximo potencial da equipe e voltar com uma Ferrari competitiva a partir da Austrália, então, a partir da primeira corrida da temporada de 2026, esses rumores, digamos, também se dissiparão. E por outro lado, a partir da Austrália, vermos uma equipe com dificuldades, então Antonello Coletta também pode voltar como um possível nome para chefe de equipe futuro da Ferrari. Como também relata Juliano Duchessa, atenção para 2026 e Charles Leclerc não está pegando leve. Ele ainda está trabalhando com sessões no simulador com a Ferrari 678, a Ferrari de 2026. Ele fará uma visita aos vários departamentos da gestão esportiva e, enfim, está se concentrando ao máximo para o próximo ano. Ele quer fazer uma temporada, sua melhor temporada na Fórmula 1 para mostrar seu potencial, que ele já demonstrou nestes anos, mas obviamente quer lutar pelo título. Esse é o seu objetivo. Se a Ferrari der a ele um carro à altura, ele conseguirá competir pelo título. Caso contrário, provavelmente mudará de equipe, como sabemos. Também precisamos falar sobre o outro sonho de Leclerc, que é tentar vencer as 24 horas de Le Mans, e esse é o seu objetivo. Além de vencer o Campeonato Mundial na Fórmula 1, e após 8 temporadas, esse é seu principal objetivo. Mas ele também expressou o forte desejo de participar das 24 horas de Le Mans e tentar vencê-la. Leclerc disse: obviamente, foi extremamente especial correr pela equipe vermelha, estar aqui apoiando nossa grande família. Depois que venceram o SC e tiveram tantos sucessos em um ano como este, é incrível. O legado que a Ferrari deixou no automobilismo durará para sempre e estou super orgulhoso de fazer parte disso. De alguma forma, agora cabe a nós na Fórmula 1 estar à altura das expectativas, assim como meus companheiros de equipe nas corridas de endurance. Leclerc destacou seu interesse pelas 24 horas de Le Mans, reconhecendo o desafio de conciliá-lo com seus compromissos na Fórmula 1. E observou: Le Mans certamente me interessa, já vi várias vezes. Agora preciso encontrar uma maneira de tentar combinar a Fórmula 1 e Le Mans, porque se faço algo quero fazer para tentar vencer, e por isso precisamos de preparação, pois o nível é muito alto, mas com certeza eu gostaria muito. O piloto monegasco está ciente da preparação necessária para as corridas de resistência e mal pode esperar para explorar essa ambição com a Ferrari. Nos últimos anos, a Ferrari 499P dominou as 24 horas de Le Mans, vencendo 3 edições consecutivas de 2022 a 2024, com equipes diferentes, demonstrando o valor do carro. O interesse de Leclerc em se inserir nesta tradição acrescenta mais uma peça às suas aspirações de carreira, enquanto continua a buscar o sucesso tanto na Fórmula 1 quanto potencialmente em Le Mans. Vou mostrar esses novos renderes que surgiram sobre os carros do próximo ano, que lembram muito os carros de 2008, por exemplo, daquele ciclo regulamentar com essa asa dianteira que desce em direção ao nariz, parte externa mais elaborada, mas que termina antes da roda, essas asas dianteiras menores, bem como a asa traseira mais quadrada. Eles lembram um pouco os carros de 2008, digamos de 2006 a 2008, mas vemos que são menores do que os atuais. Este é um render que a FIA mostrou sobre os carros do próximo ano. Deixe-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que tratamos no vídeo, desde a chegada de Horner à Alpine, como a situação mudaria na Fórmula 1. Deixe-me saber sua opinião também sobre motores híbridos, aerodinâmica ativa, a escolha de Leclerc de se concentrar em 2026, mas ao mesmo tempo pensar nas 24 horas de Le Mans. Estou curioso para ler e responder a todos. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui é tudo da Rasta, nos vemos em um próximo vídeo.